Então, retornando aqui agora, nós vamos discutir um pouco sobre os parâmetros linguísticos da Libras, como eu já anunciei, e o que vocês precisam ter em mente, sobretudo, né? Que a Libras é uma língua tal como a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua italiana, são línguas orais auditivas. E a Libras é, sim, uma língua, porém, é uma língua que nós chamamos de língua visual ou língua gestual, certo? Visual espacial, viso-espacial, existem muitos termos possíveis associados, mas é uma relação que se dá por meio da sinalização, enquanto a língua portuguesa, por outro lado, se dá por meio da articulação fonética, né? Você tem essa relação fonético-articulatória. Isso não significa que a Libras não possua características comuns às línguas orais auditivas também, certo? Libras não é um gesto, não é apenas uma forma de linguagem qualquer, né? Ela se dá, sim, por meio de uma relação situada, né, entre forma e sentido, né, por meio de sinais, né, que constituem vocábulos que são convencionados socialmente, ok? Então, existe também uma complexidade associada às línguas de sinais. E isso não se deu, né, de forma tão abrupta o conhecimento a respeito dessas formas linguísticas, porque por muito tempo se pensou, né, se fez um comparativo entre as línguas de sinais e gestos aleatórios que não possuíam uma estrutura morfológica, sintática, fonética e afins, né? Foi em 1960 que Stokes, nos Estados Unidos, iniciou pesquisas relacionadas à linguística das línguas de sinais. E ele observou, sobretudo, três parâmetros, que são a locação, o movimento e a configuração de mão. Posteriormente, essas especificidades, né, linguísticas foram reorganizadas, repensadas, né, e também foram acrescidas mais algumas características, mais alguns atributos, ok? Vamos observar agora cada um desses aspectos. Pois bem, fazendo um comparativo entre a língua portuguesa e a Libras, nós vamos perceber que a língua portuguesa se dá, né? Nós vamos pensar que a fala é anterior à escrita, né? Quando nós escrevemos, nós estamos o quê? Fazendo um trabalho que é institucionalizado. Isso significa que nós não aprendemos a escrever de forma espontânea, né? Nós precisamos ir para a escola, ou enfim, do apoio, da ajuda, do auxílio de nossos pais. Não é? As pessoas vão dizer que a Libras, por exemplo, não tem escrita, o que é falso. Né? Já se desenvolveu um sistema chamado de sign writing, que é propriamente a escrita de sinais. Então, você tem a escrita de sinais e você tem os sinais propriamente ditos, o que nós poderíamos estabelecer um paralelo com a oralidade. Né? Então, a sinalização precede a escrita de sinais, né, estabelecendo uma relação com as línguas orais auditivas e as línguas escritas, ok? Com a escrita e com a fala. Então, observando, por exemplo, como se dá essa relação da fala, né, oral, né, fonético, articulatória, por exemplo, da língua portuguesa e da Libras, nós vamos perceber uma diferença que é básica, que é essencial, que é o que nós estamos compreendendo como fonema. Porque um fonema na língua portuguesa é uma articulação sonora, né? Se dá por meio de quando nós enunciamos, quando nós proferimos, né, palavras por meio de sons que são organizados de forma linear. Né? Na Libras, não. Na Libras é diferente. Nós temos um sinal e, ao mesmo tempo, nós temos todos esses sons que nós, na verdade, chamamos de fonemas, né, ao mesmo tempo. Então, não é uma relação linear. Mas, em vez de som, nós estaremos tratando de fonemas como unidades mínimas de sentido. É isso que nós compreendemos como fonemas da Libras. Tudo bem?
Então, a partir disso, nós podemos já começar a introduzir e apresentar esses parâmetros linguísticos das línguas de sinais, da Libras mais especificamente, né? A primeira delas é o movimento, certo? Então, todo sinal possui um movimento, mesmo que esse movimento seja parado, né? Alguns poderiam dizer ausência de movimento, mas o fato é de que há um movimento que diferencia um sinal de outro. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui é o sinal de bicicleta, ou andar de bicicleta, certo? E ele possui um movimento que é circular, né? Vocês podem perceber que esse é o movimento. Esse aqui é o sinal de seminário. Alguns poderiam pensar, também é circular. Não, ele é semicircular, porque o movimento é esse daqui. Ó. Se nós observássemos, seria algo mais ou menos assim, né? Posto em outra perspectiva. Então, esse é um movimento que é semicircular e esse é um movimento circular, certo? E esse aqui, que é o sinal de palestra, seria circular, certo? Então, todo sinal possui um movimento específico. Por exemplo, o sinal de ter, né, que a professora Dani falou, o movimento é esse aqui. O sinal, por exemplo, de raio, esse aqui é o movimento, certo? Então, tendo como base isso, nós podemos compreender um dos parâmetros linguísticos, que é o movimento. Outro é a configuração de mão. Configuração de mão, certo? Que nada mais é do que a forma que a mão assume durante a realização de um sinal. Como assim? Por exemplo, esse daqui, né, é o quê? Uma forma como nós podemos interpretar o sinal, né, é uma denominação, mas ele propriamente não constitui o sinal. Então, esse daqui é o sinal de Alemanha, né? Esse daqui é o sinal de água, mas nós temos apenas uma forma vazia de sentido. É isso que nós chamamos de configuração de mão. É a forma que a minha mão assume, certo? Nós podemos pegar outro exemplo. Aqui, né? Vocês viram que era a letra Y. Nós tínhamos uma configuração de mão que se assemelha ao Y, mas o Y é assim, né? Então, nós temos essa configuração de mão aqui que pode representar o Y, mas pode representar também o desculpe, né? Pode representar também o triste, pode representar um voo de avião, certo? Então, você tem várias possibilidades com apenas uma configuração de mão. Lembrando, a configuração de mão não é o sinal, certo? Cada uma dessas partes que eu estou falando, que constituem parâmetros linguísticos, quando reunidos, constituem um sinal. Então, isso aqui é vazio de sentido, ok? Um outro exemplo, o sinal de casa, certo? Esse é o sinal de casa. Mas esse daqui, né, não é um sinal. É uma configuração de mão que pode ser utilizada para constituir o sinal casa, como pode ser utilizado para constituir vários outros sinais. Ok? Para além do movimento, para além da configuração de mão, nós temos também outros, como a locação. A locação é onde esse sinal está. Não necessariamente precisa ser no corpo, né? Como a Alemanha, por exemplo, que está aqui na testa. Esse aqui é o sinal de consciência, certo? Por exemplo, esse aqui é o sinal de área, né? Pode ser utilizado para área, para campo, para várias coisas. Mas vocês podem perceber que não está no meu corpo, não está contido, não está nem está contido, nem eu estou tocando, nem eu estou utilizando o meu corpo como suporte, né? Isso aqui é o sinal de suporte, nem como apoio. A isso eu chamo de espaço neutro, né? Todo esse espaço que se localiza aqui à frente do meu corpo. Tudo bem? Então, os sinais podem estar contidos, né, no meu corpo. Eu posso utilizar meu próprio corpo para realizar um sinal, ou eu posso utilizar o meu corpo como apoio, como suporte, tá? Então, por exemplo, esse sinal aqui, ó.
né? Esse é o sinal de ladrão. Eu não estou utilizando as mãos. Eu estou utilizando a minha boca para fazer remissão, né, a uma situação que pode estar ocorrendo, extralinguística, podemos dizer assim, né? Eu posso, de repente, estar presenciando e eu utilizo, então, esse movimento, né, bucal, que algumas pessoas vão chamar também de morfema bucal, né, para fazer remissão a essa situação que é extratextual ou extralinguística, certo? Para além disso, nós temos também uma orientação de mão. Então, esse aqui é o sinal de orientação de mão, certo? E diz respeito a para onde a minha mão aponta, né? A palma, mais especificamente, da minha mão. É a direção para a qual a minha mão aponta. E para que isso é necessário? Por exemplo, esse aqui é o sinal de avisar. Vejam, essa é a configuração de mão, nossa configuração de mão semelhante a um Y, né? E eu estou avisando você. Mas se você me avisa, então, vejam que a orientação da palma da mão é diferente. O movimento é o mesmo, né? O movimento é esse. Ó, o movimento é o mesmo. O que é que vai diferir? Vai diferir a minha orientação. Nesse primeiro caso, né, apontando para cá. Nesse segundo caso, apontando para lá, certo? Mas o movimento é o mesmo, a configuração de mão é a mesma, a locação é a mesma, certo? Que se localiza no espaço neutro, ok? E o nosso último parâmetro linguístico é a expressão facial ou expressão não manual. Vejam bem, difere da situação cotidiana na qual nós utilizamos expressões faciais, certo? Eu posso estar triste naturalmente, mas se eu fosse formular, se eu fosse criar um gráfico que expressasse, por exemplo, as expressões faciais linguísticas como parâmetro linguístico e as expressões faciais habituais cotidianas, né? Essas cotidianas levaria um tempo gigantesco para se consolidar. Por quê? Porque eu posso ficar triste por muito tempo. Então, naturalmente meu rosto vai expressar isso, né? Por outro lado, um sinal, né? Se eu observo de caráter linguístico, né? Nós temos então essa expressão facial instantânea, situada, contingencial, né? Ela se dá de forma rápida. Como assim? Observemos, por exemplo, o sinal de triste. Já retornei, certo? Se eu utilizo esse sinal, não significa necessariamente que eu estou triste. Outra pessoa pode estar triste, certo? Mas eu falo, fulaninha tá triste, certo? Se eu digo, por exemplo, ele é ótimo, né? Veja a minha expressão facial. Esse ótimo se refere a uma situação específica e é instantâneo. Eu utilizo esse ótimo e retorno à expressão facial normal, certo? Então, esses são os 5 parâmetros. Inicialmente, Stokes, que é um linguista, ele iniciou essas pesquisas na língua de sinais americana, nos Estados Unidos. E ele observou locação, né, a configuração de mão e o movimento. Posteriormente, foi acrescido os 2 últimos parâmetros, que são a orientação de mão e as expressões faciais ou expressões não manuais, certo? Isso significa que um sinal ele contém, né, todos esses elementos, todos esses parâmetros ao mesmo tempo. É o que nós chamamos de simultâneo. Enquanto que a língua portuguesa, esse é o sinal de português, é linear, você tem um fonema, né, seguido do outro, como por exemplo casa, que é k, e, z, e. A Libras possui todos os parâmetros linguísticos ao mesmo tempo, né? Então, se eu utilizo, por exemplo, o sinal de casa, o que é que eu tenho? Eu tenho essa configuração de mão, que é a forma que a minha mão assume durante a realização de um sinal. Eu tenho também uma orientação da palma da mão, nesse caso é para cá e para cá, né? Nós temos um movimento, nesse caso é apenas um toque de leve. Nós temos uma locação, porque se dá em frente ao meu corpo, né? E não tocando. E nós temos também
a nossa expressão facial, né? Que nesse caso é neutra. Quando é neutra, eu faço, certo? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem simples, bem rápida, apenas para lembrar esses conceitos. Eu quis realmente vir aqui. Eu preferi não trazer algum conteúdo de fora, porque eu achei importante também estar presente com vocês nesse momento, né? E por isso também eu convidei a professora Dani para dar um exemplo aqui para instigar a nossa aula, certo? Mas qualquer dúvida, lembrem de utilizar o nosso fórum, nosso espaço no CIGA. A nossa avaliação da terceira unidade vai ser uma prova. Eu vou colocar também um texto sobre parâmetros da símbolo de sinais e vocês podem ler, podem tirar qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito, certo? E entrem em contato, certo? Eu vou ser o professor responsável durante essas 2 semanas, essa semana, no caso, e a próxima, que é a da nossa avaliação. E nossa avaliação vai ser um questionário, vão ser entre 10 e 15 questões que vocês vão responder pelo próprio SIGA, tudo bem? Então, um abraço a todos e até mais.